Bom, o assunto de hoje vai ser a matéria de capa da revista Veja dessa semana. A Batalha do Século XXI. Né? A nova disputa entre a mão pesada do Estado e a mão invisível do mercado. É um desafio para o capitalismo com impacto nas economias, nas empresas e no consumo. O próprio editorial da revista vem trazendo mais ou menos a visão dos dois extremos, né? Daquele que defende a mão pesada do Estado, quase que tomando conta por completo da economia, que seria o marxismo, que é duro imaginar que alguém consiga levar a sério hoje em dia isso, né? Mas o pior é que tem. E do outro lado aí os fundamentalistas de mercado, né? E curiosamente atribuído até à escola de Chicago, que não chega a ser isso, né? Os austríacos, por exemplo, seriam muito mais radicais nesse sentido. E o editorial da revista Veja vem considerando um fator de felicidade, o fato de que há aí um encontro mais ou menos no meio do caminho, que seria o keynesianismo, de volta aí, né, aos topos das paradas ideológicas, com essa crise toda atribuída ao capitalismo. O próprio editorial toma cuidado de separar o keynesianismo de certas medidas, como, por exemplo, aquelas tomadas pelo governo Dilma Rousseff, o que já é um bom sinal. Mas mesmo assim eu queria falar, e a matéria traz gente boa, traz gente séria para comentar o assunto, como o próprio Maílson da Nóbrega, o Rugaran Rajan, Ian Bremer, quer dizer, tem um pessoal de peso comentando o assunto, mas ainda assim o que eu queria dizer, em primeiro lugar, é que esse tema, né, essa batalha do século entre o Estado e o livre mercado não é nova, obviamente. Esse livro, The Commanding Heights, do Daniel Yergin, de 1998, né, já traz à tona esse mesmo debate, muitos outros antes dele. Né. É um debate que está sempre vindo à tona, nunca parece sair de moda, porque de tempos em tempos ressurge, né, essa vã esperança de que a mão de ferro do Estado, do Leviatã, vai poder então salvar as crises, os ciclos econômicos quando eles chegam no momento dos problemas que o próprio capitalismo sim pode gerar eventualmente. Aí vem a minha própria divergência com alguns mais fundamentalistas que acham que se fosse livre totalmente de amarras não haveria esse tipo de ciclo ou de problemas sérios como recessão e tudo mais que levariam eventualmente a um ressurgimento de saídas mágicas populistas por meio da intervenção estatal. Mas o que eu queria chamar a atenção principalmente aqui hoje é que eu concordo, em primeiro lugar, com a Veja, que essa é a mesma batalha que vai definir o futuro aí do século, eu não sei, mas pelo menos da próxima década ou 2 décadas, que é uma geração aí, que é o que a gente consegue mais ou menos tentar prever e nos interessarmos até, né? E em segundo lugar é o seguinte, é fundamental você ter um diagnóstico mais ou menos correto do que acarretou essa crise que nós estamos vivendo para não achar que a solução é Keynes ou até mesmo algo pior, como o capitalismo de Estado vigente na China ou no Brasil de hoje. Né? Não, essa crise não é uma crise do capitalismo ou de livre mercado. É preciso frisar isso, trazer sempre a lembrança das pessoas isso. Eu tenho vários vídeos e artigos falando disso. As impressões digitais do governo estão em todas as cenas do crime nessa crise. Né? Você tem uma crise que pode ter sido agravada por uma hipertrofia, por exemplo, do setor financeiro nos Estados Unidos e até mesmo na Europa. E aí vamos discutir se isso também já não é uma consequência ou não de medidas de órgãos estatais, como os próprios bancos centrais estimulando a farra de crédito. Obviamente, para mim, né, uma consequência disso. Mas, claro, há uma hipertrofia do setor financeiro que ajudou muito, sim, a agravar a crise, né? E até mesmo algum grau de desregulamentação em certos setores que podem ter agravado o problema. Mas, em primeiro lugar, keynesianismo nunca morreu, né? Basta lembrar que Paul Krugman, aí, um dos grandes ícones do neo-keynesianismo, estava em 2002, pós-crise do Nasdaq e de tecnologia, estava implorando por estímulos e mais estímulos para
se criar uma nova bolha imobiliária, ele chega a ser específico a esse ponto, imobiliária, para então não deixar os dolorosos ajustes desse estouro da bolha de tecnologia gerar uma recessão muito dolorosa. Bom, às vezes é preciso tomar cuidado com aquilo que nós desejamos, né? O Krugman pediu tanto esse estímulo e Alan Greenspan manteve por longo período a taxa de juros em 1%, fora outros estímulos, que de fato conseguiram gerar uma bolha imobiliária com a ajuda também de Washington, a Casa Branca pressionando, né, as empresas a concederem crédito a quem não deveriam. Quem vigia o vigia, né? Falam muito de regulamentação, mas o principal setor, né, o epicentro do problema, setor de real estate, né, as paraestatais Fannie Mae e Freddie Mac, com um órgão cuja única missão era cuidar da saúde financeira dessas empresas, eram as empresas mais alavancadas do sistema. A AIG, de um setor de seguro, que era também um setor absolutamente regulado. Então, esse argumento de que foi a desregulamentação a principal responsável pela crise não cola, né? Nós temos governo via estímulos de Minha Casa Minha Vida, coisas do tipo, né? O sonho da casa própria, estimulando a farra irresponsável de crédito a pessoas de baixa renda que não tinham condições de arcar com isso, e nós tínhamos os bancos centrais mantendo taxas de juros artificialmente baixas, e nós tínhamos empresas concedendo esse crédito, contando então com o respaldo tácito do governo, e por isso tendo taxas de juros camaradas ou até mesmo subsidiadas por conta da intervenção estatal. Por outro lado, nós temos então essa farra do próprio sistema financeiro, sim, criando mecanismos novos, né, como toda a inovação desses bancos de investimentos que permitiu então com que pessoas tivessem acesso a esses mezaninos, esses produtos novos de crédito por uma taxa que não seria viável sem essas inovações financeiras. Então aí vem a impressão digital do setor privado, digamos assim. Mas quem acreditar que Keynes não teve nada a ver com isso, que intervencionismo estatal não teve nada a ver com isso, e que a saída para esses problemas todos, por exemplo, na Europa, que vive aí uma situação mais calamitosa ainda, né, com a implosão de um modelo de welfare state, né, nós temos o problema bancário jogando muito mais lenha na fogueira, como no caso da Espanha, que teve uma bolha imobiliária e quebrou muito mais até do que o lado de gasto público, endividamento público, mas nós temos claramente um problema crônico ali de modelo de governo gastador, que tomou uma dívida muito alta, em alguns casos acima de 100% do PIB, como é o caso italiano, não precisa nem falar de Grécia, e também já com uma carga tributária de 50% do PIB, quer dizer, os governos incharam de tal forma na Europa que é ridículo falar, nesse caso específico ainda por cima, em crise de capitalismo de livre mercado. Aonde, né? Aonde que está esse capitalismo de livre mercado na Europa, com leis trabalhistas absolutamente engessadas, com benesses estatais distribuídas à torta e à direita, com um grau de intervenção no funcionamento da economia em países como a França, por exemplo, ou a Itália, que beira, né, o grau patológico. Então é ridículo alguém falar em crise do capitalismo liberal em países da Europa, por exemplo, e até mesmo nos Estados Unidos, não vamos nem falar de América Latina, né? E a China surge então como uma esperança de modelo para muitos leigos, como o capitalismo de Estado que funciona, o que é uma grande balela, né? A China conseguiu tirar milhões e milhões da miséria nos últimos 20 anos, 30 anos, graças a reformas liberalizantes da economia, com privatizações de estatais, com liberação de preços, de propriedade privada, podendo focar em lucro e parcerias com multinacionais. Foi isso que fez o sucesso da história chinesa, só que tem pilares de areia, porque ainda tem um lado muito forte de controle estatal. Esse é o lado frágil da economia chinesa, que chega muito perto aí de um esgotamento desse modelo de pesado investimento em relação ao PIB, com canalização desses recursos por interesses estatais muitas vezes. O que gerou já um endividamento muito alto, nem sempre capturado pelos índices oficiais, né? A China tem um problema sério hoje
de shadow banking, né, que foi um problema, por exemplo, nos Estados Unidos, de endividamento no mercado negro, né, e tem também um problema muito sério de má alocação de capital, né, com pontes suntuosas, cidades fantasmas eventualmente, e um modelo esgotando de repressão salarial e de repressão financeira, com taxas de juros artificialmente baixas também, e uma moeda artificialmente depreciada. Então o modelo da China não é, ou não deveria ser, exemplo para ninguém, né? Então eu vejo esse debate que a revista Veja traz à tona com muito interesse. É um debate fundamental, um debate crucial, eu diria talvez que é o debate dos próximos anos, porque de fato é isso que vai definir os rumos dos países nos próximos anos, só que eu vejo com muita preocupação o rumo que esse debate está tomando, porque, de fato, muita gente ainda vive em negação do que são as principais causas da crise, principalmente na Europa, né? E olham como solução ou como salvação para o lugar errado, né? Que é a China, por exemplo, que é o capitalismo de Estado, que no Brasil nós conhecemos tão bem e sabemos que está sempre fadado ao fracasso. A revista não toma um partido tão bobo assim, né? Ele traz alguns pontos importantes e relevantes para o debate, mas acaba concluindo que o modelo misto aí, leia-se keynesiano, é interessante, que teria um papel mais ou menos de mãos dadas, né, para o governo e o mercado darem as mãos, então, nem tanto ao céu nem ao inferno, quer dizer, não precisa ter a mão pesada do Estado tomando conta, mas também não precisa ter só a mão invisível de Adam Smith tomando conta. Eu vejo isso com muita preocupação. Na teoria é até bonito você imaginar as intervenções anticíclicas do governo, né? Quer dizer, aumenta um pouco mais o gasto público quando está em recessão e retrai quando está na fase da bonança. Na teoria vai lá, né? Tem várias críticas, mas passa, né? Agora o problema é na prática, né? O raio é sempre colocar isso em prática quando você lembra como é que é o funcionamento real do governo, né? Tem uma escola de pensamento chamada Public Choice que mostra justamente as falhas de governo. Todo mundo gosta muito de falar das falhas de mercado e ignora as falhas de governo. Quando você tem um conhecimento um pouco mais profundo do funcionamento do governo, do burocrata, do político, que foca em eleições, que foca nos seus próprios interesses, que também é um animal como todos nós, né? Animal político, né? Um homem econômico, como dizem os economistas, né? Quando você entende um pouco mais isso, você tem muito mais ceticismo com essas saídas bonitinhas de equação keynesiana que não funcionam na prática, né? Eu costumo dizer que a maioria dos keynesianos é formada por economistas manetas, né? Eles lembram desse anticíclico sempre numa direção só, que é para defender maiores gastos públicos, e quando está na fase da tranquilidade, do crescimento econômico, é raríssimo você vê um keynesiano implorando por redução de gasto público e por retração da mão pesada do governo para deixar mais espaço para a mão invisível do mercado. Então essa é a batalha, a revista Veja está certa em pontuar isso, mas infelizmente não dá para soltar fogos de artifício celebrando o rumo que essa batalha está tomando, porque vem ganhando na batalha das ideias o lado intervencionista da mão pesada do governo, e isso não funciona.